Ela aceitou o trabalho. Mesmo com uma única regra e nunca entrar no quarto dele. Mas a curiosidade falou mais alto. E quando Clara abriu aquela porta, ela não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. O quarto não era como ela imaginava. Não havia luxo. Não havia mistério. Havia silêncio. E memórias. Fotos espalhadas pela parede. Antigas. Amareladas pelo tempo. Clara se aproximou devagar. O coração ainda acelerado. E então viu Leon sorrindo. Diferente. Mais leve. Ao lado de uma mulher. E de uma criança. Uma família. Os dedos dela tocaram uma das fotos. Com cuidado. Como se aquilo pudesse quebrar. Você não deveria estar aqui. A voz dele veio atrás dela. Mais baixa. Mais pesada do que antes. Clara fechou os olhos por um segundo. Mas não se virou imediatamente. Eu não sabia. Ela murmurou. Sentindo algo diferente agora. Não era só curiosidade. Era compreensão. Lentamente. Ela se virou. E encontrou o olhar dele. Diferente. Sem máscara. Sem controle. Só dor. Eu perdi tudo. Ele disse. Sem desviar o olhar. Sem esconder. E desde então, eu não deixo ninguém chegar perto. O silêncio entre os dois mudou. Não era mais tensão. Era algo mais profundo. Mais perigoso. Porque era real. Clara deu um passo. Devagar. Sem medo. Talvez você só esteja com medo de sentir de novo. As palavras saíram suaves. Mas carregadas de verdade. Leon soltou um leve sorriso. Quase sem humor. Sentir custa caro. Ela parou bem à frente dele. Perto o suficiente para perceber a respiração dele mudar. Mas também é a única coisa que faz valer a pena. O olhar dele desceu. Devagar. Até os lábios dela. E ficou ali. Como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Mas dessa vez, ele não recuou. A mão dele subiu lentamente, se entrelaçando nos cabelos dela. Com firmeza. Mas sem pressa. Clara sentiu o corpo inteiro reagir. As mãos dela deslizaram pelos braços dele. Sentindo a força. O calor. A tensão guardada ali. Ele aproximou o rosto. Devagar. Os dedos dele passaram de leve pelos lábios dela. Como se testasse. Como se pedisse permissão. Mesmo sem dizer nada. E quando ela não recuou, não houve mais espaço para controle. O beijo veio intenso. Profundo. Carregado de tudo o que ele tentou evitar. E tudo o que ela não queria mais negar. Clara respondeu sem hesitar. Se aproximando ainda mais. Sentindo o corpo dele contra o seu. Como se aquele momento tivesse sido inevitável desde o início. As mãos dele seguraram firme na cintura dela. Como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Como se já tivesse perdido demais. Mas então, ele parou. De repente. Respirando mais pesado. O olhar ainda preso no dela. Isso não pode acontecer. A voz saiu mais baixa. Mais confusa do que firme. Clara não se afastou. Já aconteceu. Ela respondeu. Sem desviar. Sem fugir. O silêncio voltou. Mas agora. Não era de distância. Era de decisão. Leon passou a mão pelo rosto. Como se tentasse recuperar o controle.
Mas era tarde. Eu não posso te perder também. Ele disse, quase em um sussurro. E foi ali que Clara entendeu. Não era rejeição. Nunca foi. Era medo. Ela se aproximou mais uma vez. Sem pressa. Então não me afasta. O olhar dele mudou. Dessa vez. Sem resistência. Sem barreiras. Só presença. Só escolha. E quando ele a puxou novamente, não foi impulso. Foi decisão. Porque algumas portas, quando abertas, não revelam apenas segredos. Revelam aquilo que a gente mais tenta esconder. E, às vezes, aquilo que a gente mais precisa sentir.